Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. O significado da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Isto é o que eu vi, na afirmação de Jesus. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. João 12:45. Ele revelou que tinha atingido a meta do Eu sou o caminho. Tu que me vês, tu vês Deus, pois eu e Deus somos um. E há uma experiência em que ele provou isso. Ele levou 3 discípulos para o chamado Monte da Transfiguração, que novamente é a alta consciência, e ele revelou a eles os profetas hebreus que deveriam estar mortos. Mas, para o sentido esclarecido, eles não estavam mortos, e ele provou aos seus discípulos que eles estavam vivos, e que eles estavam com ele na forma. Se ele os traduziu em forma visível, ou se ele traduziu a si mesmo e os discípulos em forma invisível, não faz diferença, porque é a mesma experiência. Ele traduziu, ele demonstrou aos seus discípulos a verdade que ele mais tarde provou. Eu dou a minha vida, para que eu possa tê-la de novo. Eu posso andar no reino invisível e posso voltar, porque eu sou o Espírito, eu sou o caminho. Por causa da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, eu entendo agora que a crucificação não era necessária para ele, e que ele poderia ter evitado isso. Enoque foi arrebatado sem conhecer a morte. Elias foi levado sem conhecer a morte. Isaías também pode ter sido arrebatado. Portanto, foi-me mostrado através da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração que ele poderia ter sido levado sem conhecer a morte. Mas, quando ele tomou conhecimento da traição, do julgamento e da ameaça da crucificação, ele escolheu aceitar a morte corpórea, a fim de revelar aos seus discípulos que a morte não é uma experiência, mas um sentido ilusório que deve ser entendido e visto através dela. A morte não é uma condição pela qual uma pessoa realmente passa. Não há morte. Ninguém nunca morreu. Deus não tem prazer na morte. A morte é uma experiência apenas do sentido corpóreo, o sentido que atesta que somos físicos, mortais, finitos. Mas a própria morte nunca é uma experiência do nosso verdadeiro ser. Ao permitir-se experimentar a morte corpórea, Jesus revelou que não há morte, e revelou-se no que parecia ser a mesma forma corpórea, com todas as suas feridas. Então, tendo servido a esse propósito, ele não tinha outra função aqui na terra. Sua presença continuada seria apenas um embaraço para os discípulos, para Roma e provavelmente para si mesmo. Jesus ascendeu da forma corpórea, ele foi arrebatado. Isso pode ser interpretado como ele se elevar além da mente. Ele se elevou acima da sua própria mente, porque é somente na mente que o sentido corpóreo pode ser considerado, não nas faculdades espirituais. Em nossas faculdades da alma, somos espírito. Nós nos vemos uns aos outros espiritualmente. Quer estejamos aqui nesse plano, quer olhemos para aqueles que foram para o outro plano, ou para aqueles que ainda não nasceram. Não saber a verdade, mas ser a verdade. Essa revelação é a prova da mensagem de que deve haver descanso para o meu povo, deve haver um descanso da atividade da mente. Pensar pela nossa vida, temer pela nossa vida, conhecer constantemente a verdade para evitar alguma experiência ruim. Deve haver um sabá, e neste sábado vivemos pela graça, porque então não conhecemos a verdade. Mas a verdade se revela a nós, e tornamo-nos a própria verdade. Não é uma atividade da mente, é a alma se revelando. Quando você alcança aquele nível em que, ao invés de procurar por uma verdade, lendo ou estudando febrilmente para se agarrar a uma verdade,
você pode relaxar e descansar na verdade, sem pensar, sem falar ou pensar. Você pode ser um estado de consciência e então entender o significado de o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Você descobrirá então que toda palavra, todo sentimento, toda emoção e todo pensamento que vem até você de sua profundidade interior é o que você vive agora. O Espírito guia, dirige, sustenta, protege. Ele vai à sua frente, endireitar os caminhos tortos. Isaías 45:2. Nosso objetivo final deve ser viver em, através de e como Deus. Se não for para fazermos isso, por que o Mestre ensinou: não vos preocupeis com a vossa vida? Mateus 6:25. A vida é para ser vivida pela graça, sem força, sem poder. Ela é destinada a ser vivida por cada palavra de Deus que recebemos em nossa consciência. No Caminho Infinito, os alunos estão sendo alimentados com as palavras de Deus que foram reveladas pelos profetas, santos e videntes. Os estudantes tomam-nas em suas mentes e elas se enraizam profundamente em suas consciências, até que eles também se elevam acima do nível da mente, onde possam viver sem pensar. Seja receptivo à voz pequena e silenciosa, pois Deus não está no redemoinho. Deus não está em seus problemas. Deus não está em seu pensamento. Deus não está nos livros. Deus está na voz pequena e silenciosa. Quão silenciosa e pacificamente é necessário viver para escutar essa voz, para receber seus ensinamentos e participar de sua graça. Há sempre uma suficiência da graça de Deus presente para este momento e, portanto, temos apenas que estar quietos neste momento, para recebermos uma suficiência da graça, mas apenas para este momento, agora. O ensinamento do Caminho Infinito é a compreensão de que aquilo que estou procurando, eu sou. O objetivo é elevar-se acima da mente. Eu, pessoalmente, não inventei nem criei esta mensagem. Ela foi recebida. E sempre foi recebida através da escuta. Às vezes em momentos de meditação profunda, às vezes em períodos de iniciação, às vezes dando palestras e aulas, mas sempre em estado de receptividade. Este estado de receptividade tem sido meu maná escondido. É aquilo que produziu tudo o que aparece como esta mensagem e tudo o que levou essa mensagem ao redor do mundo. Como você aprendeu a trabalhar duro e por muito tempo com os princípios de O Caminho Infinito, você deve aprender a parar de fazer isso ocasionalmente, às vezes por um dia ou dois, e dizer para si mesmo: deixe-me não confiar em minha mente, deixe-me relaxar em Deus. Quando esses princípios são incorporados em você, sua alma começa a alimentá-lo, até que você realmente tenha esse maná escondido. No entanto, continue trabalhando com todos os princípios que são enfatizados em todas as páginas dos escritos, mas não faça disso um dia de 8 horas. Reserve um tempo para trabalhar no jardim, leia um bom livro ou talvez um romance divertido. Nunca acredite que o Caminho Infinito está tentando ensiná-lo a mentalizar. A atividade mental é necessária somente enquanto você está aprendendo a verdade, enquanto você está alimentando a consciência com a mensagem da verdade. Não queremos que o estudante do Caminho Infinito viva de afirmações e negações, porque isso não é viver pela graça de Deus. Convide a alma. Sua alma resplandece enquanto você se senta, caminha ou dorme. Relaxe nisto, sem palavras e sem pensamentos.